Olá, boa noite! Bem-vindos para mais uma semana, mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E vamos então aos destaques do programa de hoje. Já te conto tudo que a gente vai conversar hoje. Tem atualização sobre as negociações, claro. A gente vai falar sobre o sorteio das áreas de lazer do sindicato, que acontece no dia 9 de dezembro. E também falar sobre o show de prêmios. O sorteio acontece no dia 10 de dezembro. Vamos falar ainda sobre o projeto que aumenta gradualmente a licença paternidade e como ficará a tabela de isenção e desconto do imposto de renda. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo, para quem eu dou as boas-vindas agora. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você que está nos assistindo. Vamos iniciar mais uma semana trazendo as informações para os trabalhadores e também você que nos assiste. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje falando sobre o sorteio das áreas de lazer. Então você que é associado ao Sindicato da Alimentação, que quer passar aí o Natal ou o Ano Novo nos ranchos em Sales ou em Borborema, já pode ligar e deixar o seu nome para participar do sorteio, né, para esse final de ano. E aí como que eu faço então? É só você ligar 17 3531 0400 ou WhatsApp 17 996362047. Aí você deixa o seu nome, fala, eu sou fulano de tal, trabalho em tal empresa e eu quero deixar meu nome para o sorteio das áreas de lazer. Lembrando que são 6 apartamentos disponíveis em Borborema e 6 em Sales. Marcelo, então a data definida é dia 9 de dezembro, é isso? Exatamente, às 15 horas nós vamos estar fazendo esse sorteio. E aí vai ser transmitido pelo Facebook do sindicato? Sim, será ao vivo, para você em tempo real, para você estar... quem não pode estar presente, mas pode estar acompanhando aí pelo celular, pelo computador, aí é o sorteio com maior transparência para todos os trabalhadores e trabalhadoras associados. Então você pode entrar lá na rede social, no Facebook e acompanhar ao vivo o sorteio. Posso deixar o meu nome para os 2 ranchos, para as 2 datas? E até quando eu tenho que deixar o meu nome, Marcelo? Que tem que preparar a lista, né? Exatamente, Lívia. Pode deixar sim os 2 nomes, tanto em Sales quanto em Borborema, mas sabendo se você for sorteado em Borborema no Natal ou Ano Novo, você vai ter o primeiro que sair. Se você escolher o primeiro, colocou seu nome em Sales, saiu. Se sair seu nome em Borborema, automaticamente será retirado para dar espaço para outras pessoas que deram o nome. Então você não pode ganhar as duas áreas de lazer. Então é uma só, o Natal ou Ano Novo. Mas pode deixar o nome dos 2, porque vai que não sai, então você pode ser sortuda também em Ano Novo, que será o último sorteio. E tem gente que ganha nos 2, né? Exatamente. Já vi muita gente ganhar nos 2. E por isso que nós estamos trazendo esse assunto aqui, para dar maior transparência. E o nome pode dar até no dia 8, tá? Até no dia 8, porque o sorteio será dia 9, até o dia 8 às 17 horas, quando o sindicato está fechando ali, que você possa dar seu nome, porque de manhã cedo será feito a lista lá que vai ser o sorteio. Então eu vou repetir, quer participar? Super fácil, liga 17 3531 0400 ou pelo WhatsApp 17 996362047. Lembrando, Marcelo, também que tem data limite para retirada das autorizações, né? Exatamente, sorteio sendo no dia 8, 9, então até o dia 16 você precisa retirar a sua autorização, porque senão nós vamos passar para o suplente, que será sorteado também. Lembrando que o sindicato fecha, tá, gente, nesse final de ano, que são as férias coletivas dos trabalhadores, né, do sindicato, dos funcionários. Então, por isso que tem essa data para você retirar a sua autorização. Bom, e aí no dia seguinte, né, no dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã,
tem o sorteio do show de prêmios, que é aí a maior premiação do Sindicato da Alimentação para os seus associados. Quem ainda não é sócio, Marcelo, dá tempo de se filiar, de se tornar sócio e participar do show de prêmios? Sim, Lívia, dá tempo sim. Se filiar até o dia 9, ele entrará no sorteio de prêmios, tá? Porque a gente entra no sistema, as meninas, a Beth e a Tássia, você fazendo, lá entregando, mandando o nosso diretor buscar essa ficha, automaticamente já faz o cadastro e já fica atualizado no sistema nosso. Mas não deixa para a última hora, tá, gente? Quanto antes, melhor. Quem trabalha nas empresas da região também participam, é isso? Exatamente, Lívia. Independente se é fora de Catanduva ou não, desde que seja representado pelo Sindicato da Alimentação de Catanduva e seja sócio, tá? Todos vão concorrer aos prêmios. Então não precisa se preocupar, não, eu vou ter que dar meu nome de novo, não. O seu nome já está garantido se você é sócio do Sindicato da Alimentação. E aí, com certeza, o pessoal tá ansioso para saber o que vai ser sorteado. A gente já pode falar alguns prêmios? Só vou falar nos prêmios que já estão comprados. Nós estamos fazendo as pesquisas aí, porque os prêmios estão um pouquinho caros. A gente está tentando ver se tem Black geralmente não existe, só fala, mas os preços são os mesmos. Então, os brindes que já estão comprados são sanduicheira, liquidificador, aspirador de pó, toalha de banho, jogo de talheres com 25 peças e mais uma tauba de carne, jogo de faca, ferro de passar, espremedor, panela de pressão, batedeira, entre outros. Então, mas vai ter mais. Tem mais ainda porque são muitas pessoas que são contempladas, né? Exatamente. Toda empresa tem gente que ganha o prêmio. Então ainda vai ter mais brindes aí que serão comprados ao longo das próximas semanas para o sorteio. E aí deixa o seu nome, fica sócio, deixa o seu nome não, fica sócio para você participar, deixa o seu nome no da área de lazer. Os brindes, gente, eles vão ser sorteados para quem está com o cadastro atualizado. Então, você mudou de empresa, por exemplo, saiu de uma empresa, foi para outra, precisa atualizar o seu cadastro. Se você mudou de endereço, mudou de telefone, enfim, atualize o seu cadastro para não correr o risco aí de não ganhar, não participar. Então, você pode ir pessoalmente ao sindicato, na Rua Lagoa 123, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E não tem pausa para o almoço, tá? O pessoal não fecha. Sempre vai ter alguém lá para te atender. Ou você pode também ligar no 17 3531 0400 ou no WhatsApp 996362047. Se você quer ficar sócio também, uma outra forma é você entrar no site www.sinalcatanduva.org.br, baixar a ficha de filiação, preencher e aí você pede para algum sócio ir até você pegar essa ficha e deixar tudo atualizado, tudo certinho para participar do show de prêmios, né, Marcelo? Exatamente, vale lembrar também, Lívia, só quem participa também do sorteio dos ranchos no final do ano, aquele que é sócio. Se você não ainda é sócio, dá o nome, nós vamos conferir seu nome completo lá, e se você não for associado, você não também pode participar do sorteio dos ranchos. Então, você pode filiar, você pode fazer sua filiação, automaticamente pedir também junto à isenção do seu nome lá, para quem coloca para o sorteio dos ranchos de Sales Borborema. Então tem que ser associado, tá, gente? Bom, mas fechado aí os recados do que vai acontecer nesse final de ano, né? A gente passa por um outro assunto importante que é de interesse dos trabalhadores, que é imposto de renda. O plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Com a aprovação, o texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Hoje, quem recebe até R$ 3.036 é isento do pagamento de imposto de renda. Trabalhadores com renda entre R$ 3.036 e R$ 3.533 pagam 7,5%. Aqueles que ganham entre R$ 3.533 e R$ 4.688 pagam 15%.
Já os que recebem de 4.688 a 5.830 arcam com uma alíquota de 22,5%. A mudança na faixa de isenção deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros já a partir de 2026. O governo estima que o contribuinte que receba R$ 5.000, ele terá uma economia anual de R$ 4.356,89 com a isenção. E Marcelo, até que enfim o projeto saiu do papel e provavelmente será sancionado, porque é uma promessa de campanha isso, né? Exatamente, Lívia. Isso ocorreu por causa do movimento das ruas, né? Quando veio aquele projeto da blindagem lá, que aí aproveitou aquele fato lá, o pessoal, vamos fazer votação, vocês têm que votar, projeto que beneficia a população, que nesse caso é o imposto de renda, isenção, e está faltando também o fim da escala 6x1. Então esse projeto ele é muito importante para todos nós, tá? Esse projeto foi previsto de acordo com as faixas que você já disse, Lívia, mas também tem uma isenção total de R$ 5.000, mas também até R$ 7.350 também tem alguns descontos também que você deve estar ganhando aí. E aí uma pergunta que todo mundo fica questionando, esse projeto já vale para agora? O presidente Lula fazendo todo o rito que precisa ser feito, prolongando, precisa fazer agora? Não vai entrar para 2026, no caso, quem vai fazer o imposto de renda. Sim, só vai ter validade para 2027. Então, o que você vai receber durante 2026, aí sim você não vai pagar imposto até R$ 5.000. Porque, só lembrando, o que nós vamos fazer agora em 2026 é referente a 2025. Tá? Então, isso vai passar a valer, os encargos, impostos e os descontos para 2026, para fazer 2027 aqui a declaração. Só para deixar bem claro para os trabalhadores não pensar que a partir de agora, dezembro, já está valendo, não. É a partir de janeiro que não vai ser descontado até R$ 5.000. E aqui, quando você fala que for aprovado nas duas casas, aqui eu quero chamar a atenção. Nenhum deputado, nenhum senador queria colocar a digital. E aí, inclusive, eu assisti ao vivo que estava passando lá, Lívia. Engraçado, na hora ninguém era contra. Não é um projeto isso. Mas quanto tempo a gente não tem um projeto desse? A última alteração que foi feita foi em 2015, há 10 anos atrás. Então é importante aqui nós chamar a atenção dos trabalhadores. Em 2023 fez uma alteração mínima, que não foi muita coisa. Foi em maio de 2023. Também foi feita uma alteração mínima também em abril de 2024, tá? Agora, em novembro de 2025, está sendo realmente feito algo que o trabalhador e a trabalhadora, nós vamos sentir, não, esse valeu a pena. Mas lembrando que esse valor dos 10 anos que passou ainda é pouco, mas no decorrer de todo o tempo, a gente ficar 10 anos sem nenhuma alteração, foi muito bom para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E o tanto que demorou para sair do papel, né? Exatamente, que foi aí Senado, Câmara, medir a força, quem era o relator, não queria fazer outro porque era concorrente no Estado, mas graças a Deus foi aprovado e agora é vida que segue. É isso, então agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O
O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora para falar sobre campanha salarial. Ainda estamos falando sobre negociações, gente. E olha que tem coisa do primeiro semestre para ser falado. Porque existem pendências, Marcelo? Vamos refrescar a memória aí de quem está assistindo. Infelizmente, Lívia, tem sim. Hoje é 10 de novembro. Nós estamos aqui ainda falando das negociações do primeiro semestre com data base 1º de maio. Infelizmente, já se passaram 7 meses e tem 2 convenções coletivas de trabalho que estão ainda travadas. O setor de frios, que nós já falamos aqui, nós vamos levar o patronal lá no TRT da 2ª região para ver se a gente consegue avançar nas negociações coletivas de trabalho. E aí, só que nós temos a novidade, Lívia. A novidade que me surpreendeu. No TRT 15, em Campinas, o vice-presidente aqui e também relator, o desembargador Elício Danta Lobo Júnior, marcou audiência com o patronal de usina de açúcar, ou seja, o Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado de São Paulo, a única, para uma audiência presencial na véspera do feriado, dia 19, às 10 horas em Campinas. Então, nós temos essa audiência aí agendada com o vice-presidente, que também é o relator desse processo do dissídio coletivo de trabalho aí, para a gente ver se a gente consegue avançar na convenção coletiva de usina tão esperada pela nossa federação, a Federação do Interior de São Paulo, e também a FITIASP, que é a Federação Independente do Estado de São Paulo. Espera-se desde o ano passado que seja feita uma convenção com o setor de usinas, né? Exatamente, e aí a gente fica até assustado. Por que eles não querem fazer? É medo de quê? Que nós queremos aumento real? Nós queremos que valorize os trabalhadores e as trabalhadoras? Porque os outros pisos, tirando o piso aqui de frios, todos passam acima de R$2.000. Por que a de usina é baixo? Essa é a pergunta. Será porque eles não querem fazer a convenção coletiva conosco? Que nós avançamos nos pisos, automaticamente, quando você avança no piso, Lívia, você acaba levando todos os outros cargos também para subir. Porque às vezes você está sendo operador ganhando R$2.000, R$2.100. Quando nós elevamos o piso, automaticamente tem que levar também os pisos também de operadores e outros cargos. E será que vai aparecer alguém? Espero. Porque da outra vez não foi, né? Espero também que o relator também possa até fazer algo aí, porque nós estamos falando não é com meia dúzia de trabalhadores. O estado de São Paulo é grande. Então, o que movimenta o nosso estado aqui é o que? Usina de açúcar. Então, precisamos aí que o desembargador seja também firme nessa atuação. Bom, então, das 2 pendências do primeiro semestre, frio vai ser levado para o TRT da 2ª região e tem a audiência de usinas de açúcar no dia 19 em Campinas. Exatamente. Bom, agora para a data base do 2º semestre, que é 1º de setembro, o que a gente tem fechado? Milho e soja, pesca, laticínios e torrefação. Aí tinham pendências do setor de plúrimo, azeite e óleo e água mineral, né? Exatamente, Lívia. Vamos lá. Então vamos falar aos pontos aqui. Houve uma reunião no dia 7, tá? Na federação, do plúrimo, onde o patronal ofereceu a seguinte proposta. Vou trazer aqui para vocês um reajuste de 6,10% com um teto de R$ 16.314,80, um piso salarial de R$ 2.306,08 e uma cesta básica de R$ 410. A multa do PLR, para quem não tem o programa, no valor de R$ 1.650 e manutenção das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho anterior. Nós, o setor do sindicato, rejeitamos a proposta, fazendo a seguinte proposta: um reajuste salarial de 6,5%, sem teto, piso salarial de R$ 2.400, cesta básica R$ 450, porque aqui nós consideramos que várias empresas já dão, o sindicato já conquista uma cesta maior, então por que não colocar na convenção um ticket de alimentação maior? Então por isso que nós justificamos sobre isso. A multa do PLR de um piso, no caso de R$ 2.400, refeitório com refeição,
ou aqueles que não têm refeitório, pagar também um VR às empresas que têm mais de 20 trabalhadores. O reembolso de creche de 30% do piso para criança até de 2 anos de idade, homologação no sindicato e multa de descumprimento da convenção coletiva de trabalho de 20%. O patronal pediu um tempo que as partes cientes da proposta concordam que até o dia 24 agora de novembro consultarão as suas bases e dão um retorno para a federação e os sindicatos filiados. Só lembrando aqui, Lívia, que o setor de Porém envolve vários setores, como cacau, chocolate, balas, massas alimentícias, se congela, no caso, congelados, supercongelados, sorvetes concentrados. Então, quando a gente fala falamos toda essa cadeia aí de empresas. Então, enquanto o setor de plurimo ainda aguarda, né, a resposta, fica travada Enova, Frigelo, sorveterias aqui local. Exatamente. Tá. Azeite e óleo, Marcelo, alguma novidade? Não, como nós falamos no último programa anterior, tinha marcado uma rodada no dia 23/10, foi cancelado e não marcou uma nova data ainda. Nós temos data base 1º de novembro, Lívia, trigo. Foi marcada a primeira rodada de negociação para o dia 12/11, às 15 horas, na Federação FIT-ASP, tá? Água mineral não marcou nenhuma reunião até agora, data base 1º de setembro, tá? Então, esses são os resultados das convenções coletivas de trabalho. Tá, quando a gente fala de acordo local, o que tem de novidade ou o que está por vir? Estamos esperando, né, como você já adiantou, o fechamento da convenção coletiva de Porém para fechar com a Enova e Frigelo, que os patronais pediram para aguardar até sair a convenção coletiva de trabalho. Então, nós já explicamos também o porquê, o motivo, porque o nosso ticket é maior, o nosso piso é maior, então por isso que eles pediram para aguardar. Na semana passada, nós fizemos a Assembleia Livre na padaria Bambina. Os trabalhadores aprovaram o acordo coletivo de trabalho, que foi no dia 5/11, na quarta-feira passada, quando a gente conseguiu lá um ticket de consumo de R$130 mensal. Foi um avanço que na convenção não tem, nós avançamos aqui na Bambina. Fizemos também a Assembleia na Matilate no dia 6, onde os trabalhadores também aprovaram o acordo coletivo de trabalho. Certo. Então, de negociações, é isso. Tem alguma outra reunião agendada? Por enquanto, não. Ainda não. Tá. Bom, aí agora a gente vai passar para um outro assunto. Esse questionamento veio através do canal oficial do sindicato no YouTube, né? O programa, depois que ele vai ao ar, ele sobe lá para o YouTube, fica disponível lá. E aí, alguns trabalhadores vieram questionar sobre novidades, se tem novidades com relação à usina Virgulino de Oliveira. Lívia, vamos lá. Não temos nenhuma informação, por enquanto, sobre o pagamento. Só lembrando que o banco BTG Pactual pediu 90 dias, pedindo prazo, tá? E vou aqui até ler a petição que foi feita, nós já passamos isso, mas vale aqui a pena lembrar, repassar aos trabalhadores o que foi dito, o que foi peticionado lá no processo da recuperação judicial. Então vamos lá. Essas são as palavras que estão na petição. Contudo, no final de agosto de 2025, a GVO foi surpreendida com acusações formuladas pela Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe imputou suposto envolvimento com a organização criminosa responsável por instrumentalizar empresa do setor de combustível na prática de fraude fiscal estruturada, fraude contábeis e falsidade e lavagem de capitais, no âmbito da denominação Operação Carbono Oculto. De início, cumpre destacar que a presente via processual não se presta ao debate de matérias próprias de investigação criminal em curso de investigação, no qual registra-se que a GVO não figura como alvo, cujo processamento compete exclusivamente às autoridades competentes. Ainda assim, por zelo e transparência,
As recuperandas reitera absoluta ausência de envolvimento com as irregularidades apuradas naquele procedimento. Todavia, conforme a notificação encaminhada pelo Banco BTG Pactual em 19 de setembro de 2025, o aporte não será realizado antes da conclusão da diligência adicional determinada pelo investidor, o cumprimento das condições precedente ainda pendente. Ainda diz mais, a suspensão de todas as obrigações financeiras previstas pelo plano original, quando aplicável, no adiantamento do plano pelo período de 90 dias ou até a data que finalizada a diligência solicitada pelo Banco BTG Pactual. O que ocorre primeiro, inclusive as relativas aos pagamentos dos credores trabalhistas. Então, pediu um prazo de 90 dias ou até mesmo que finalizasse essa diligência, essa investigação, que a GVO venha ao público dizer que essa situação que ocorreu, o Grupo Virgulino de Oliveira não tem nada a ver com as investigações ali que aconteceu naquela operação. Então, por isso que o banco pediu a suspensão, 90 dias, vai ter essa diligência e aí vamos aguardar aí o final de todas as apurações aí para estar liberando o pagamento para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Virgulino de Oliveira. E aí eu acredito que deve passar pela cabeça do trabalhador se esse novo plano, se esse investimento pode voltar tudo para trás. Lívia, não volta, que foi aprovado, foi um aditamento que foi aprovado. Isso, para voltar atrás, o banco tem que provar que se houve alguma coisa. Como o Grupo Virgulino de Oliveira já vem ao público, se manifestou, inclusive fui na reunião lá. Tem um volume assim, de documento dessa altura, à disposição da Justiça, dos investigadores, que a diretoria deixou lá, bem claro, para estar todo acesso para mostrar a transparência da empresa. Então, eu acredito que não vai voltar atrás porque não tem ligação dessa investigação que ocorreu, dessa operação, com o Grupo Virgulino de Oliveira. Então, eu penso que o trabalhador realmente esteja preocupado com isso, mas nós acreditamos na Justiça e aí vai trazer com toda a transparência nenhum envolvimento do Grupo Virgulino de Oliveira, como foi apresentado ao sindicato. Então vamos aguardar esse prazo terminar, né, Marcelo? Para ver aí como que vai se portar, como é que vai ficar a situação. E tendo dúvida, gente, o sindicato está à disposição para orientar e responder essas dúvidas para vocês. Esse é o nosso papel, trazer aqui a transparência, trazer qualquer movimento que tiver. Liga para o sindicato, faça pergunta nos canais aí, no YouTube, possa ser nas redes sociais, como no Facebook, Instagram. Nós estamos aqui à disposição para levar informação verdadeira, verídica para você, trabalhador e trabalhador. Esse é o nosso papel, trazer a transparência, defender os trabalhadores em qualquer esfera, que seja local, que seja estadual, ou nacional, ou internacional. Esse é o nosso papel, estamos aqui para lhe dar total transparência e total tranquilidade do nosso trabalho. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora com uma boa notícia para os trabalhadores, para os homens e para as mulheres também. Porque a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia gradualmente de 5
para 20 dias a licença paternidade. A proposta prevê o pagamento do mês em valor igual à remuneração integral. O período da licença será implantado progressivamente ao longo de 4 anos de vigência da futura lei, começando com 10 dias durante os 2 primeiros anos, subindo para 15 dias no 3º ano e 20 dias no 4º ano. A proposta fortalece as famílias em um momento tão importante quanto desafiador, que são os primeiros dias de vida da criança. O benefício será pago para o empregador que for pai, adotar ou obtiver a guarda judicial de criança ou adolescente. Atualmente, a empresa ou o órgão público concede licença estipulada na Constituição, que é de 5 dias, arcando com o custo desse período. Com o aumento, a Previdência Social passará a bancar o salário paternidade. A empresa empregadora deverá pagar o valor ao empregado e compensar com os valores de contribuições devidas ao INSS. Uma boa notícia também para as mães, que vão poder contar com mais tempo de ajuda dos pais em casa. Exatamente, Lívia. Esse é um projeto que, diga de passagem, é muito importante. Mas aqui quero chamar a atenção dos pais, tá? Quando você tiver nesse período aí, é para ajudar a sua esposa, o seu filho ali próximo. Não é pegar, achar que esses 10, 15 dias vai pescar, deixar a mulher sozinha, não, tá? Use bastante esse benefício, porque isso é raro acontecer. Então, Lívia, esse é um projeto muito importante não só para os pais, mas sim para as mamães também. Mas aqui, Lívia, eu quero trazer uma informação muito importante que eu fui pesquisar, que a revista Veja publicou. Olha, se a gente está achando que o nosso projeto que é bom, tem projeto muito melhor pelo mundo. Mas certeza. Vamos lá. Outros países adotam a licença ampliada. Na Europa, a legislação mínima define 10 dias úteis de licença paternidade. Mas na prática, muitos países oferecem período muito mais longo. Por exemplo, França concede 28 semanas. Pagas, tá? Luxemburgo oferece 26 semanas e Portugal 21 semanas. E vamos lá, só falando da Europa, vamos falar também da América do Sul. A maioria dos países ainda concede período muito curto. A média regional é cerca de alguns dias, similar ao do Brasil, era 5 dias. Apenas poucos países lançaram 2 semanas ou mais. Equador, 10 dias, Venezuela, 14 dias, Uruguai, 13 dias e Peru, 10 dias. Vem Colômbia com 8 dias. Assim, a licença paternidade mais longa é vista não apenas como direito dos pais, mas como investimento na família. É o quê? É um pai presente, é a união da família, principalmente no momento aí que a criança nasce. Às vezes, quando a criança é sadia, Lívia, não é chorona, você vai lá, coloca para dormir, dorme a noite inteira, tranquilo. E quando é uma criança que chora, cólica, às vezes até ruim para o pai, que ele não consegue dormir e tem que trabalhar no outro dia. Quando você se estende essa paternidade, essa licença, você garante o quê? Ajudar a mamãe a participar do convívio ali dos primeiros dias de nascimento ali do seu filho e também ajuda a cuidar. Você, se mesmo você é criança, chorar com cólica, qualquer coisa, você não vai trabalhar no dia seguinte. Pode os dois aí, um dorme, outro descansa, outro vai e cuida, e assim faz. É assim que deve ser feito a vida do casal. É, porque até o 3º mês não é fácil, não. Você que é mãe, você sabe o que é isso, né? Não é fácil, não. O Lucas chorou muito de cólica, assim, então é complicado. Às vezes você perde aí a noite, aí no outro dia você tem que trabalhar. Esses primeiros dias aí, esses primeiros 30 dias, então, até você se adaptar, a criança se adaptar. Então, é uma proposta muito importante, não só para os pais curtirem mais e ajudarem, mas também para as mães terem essa rede de apoio. Inclusive para as mães da primeira viagem, do primeiro filho, que não tem muita noção, experiência. Então, isso é muito importante ter um pai aí presente para ajudar.
Bom, mudando de assunto agora da paternidade, a gente vai falar sobre pejotização. Entre 2022 e julho de 2025, cerca de 5,5 milhões de trabalhadores brasileiros migraram diretamente do regime formal da CLT para o de pessoas jurídicas, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão suspeita que boa parte dessas mudanças ocorreu sob pressão de empregadores, em uma prática conhecida como pejotização forçada, usada para reduzir encargos trabalhistas e tributários. O Ministério do Trabalho monitora os movimentos dos meios, por meio dos CPFs dos trabalhadores, acompanhando a transição desde a saída do registro formal até o ingresso no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ. Dos 5,5 milhões de migrantes, cerca de 4,4 milhões, 80%, se tornaram microempreendedores individuais, grupo considerado mais vulnerável a pressões por não possuir poder de barganha diante das empresas. O fenômeno, no entanto, vem impactando as contas da Previdência Social. Quando foi instituído, o MEI contribuía com 11% de um salário mínimo para o INSS, mas a alíquota foi reduzida para 5% em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Com isso, enquanto um trabalhador CLT recolhe cerca de R$ 400 por mês, o MEI paga apenas R$ 70. Segundo estimativas do Ministério do Trabalho, a pejotização desses mais de 5 milhões de trabalhadores já resultou em uma perda de arrecadação superior a 70 bilhões de reais. Para o ex-secretário da Previdência e ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, uma revisão das alíquotas poderia amenizar as perdas previdenciárias. Ele propõe que apenas os trabalhadores informais registrados no Cadastro Único continuem contribuindo com 5%, enquanto os demais voltariam à alíquota de 11%. É um assunto que está causando bastante discussão no cenário nacional, né, Marcelo? Essa questão da pejotização. Exatamente, Lívia, mas se a gente fizer a comparação aqui, quem paga R$ 400, outro que paga R$ 70, tem uma diferença de R$ 330. Isso pode realmente, ao futuro aí, não conseguir fazer os pagamentos aí das pensões, das aposentadorias, das licenças. Então, isso é um caso que a gente precisa pensar, que a conta não fecha. Então, isso a gente precisamos aí estar atento. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego alerta sobre a situação do MEI em massa, pode desconfigurar a estrutura de proteção social do país, que nós acabamos de falar agora. O órgão estuda medidas para reforçar a fiscalização e coibir práticas fraudulentas, sem de estimular a formalização de profissionais autônomos, que atuam de forma legítima. Então, tem pessoas que atuam de forma legítima, mas tem empresa atrás do PJ do MEI, usando essa situação para burlar a lei, ou seja, não pagar impostos. Essa é a verdade. E aqui nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, esses dados foi levado para o Gilmar Mendes, que é o relator, que está discutindo, que vai tomar a decisão da legalidade ou não da pejotização. Então, está sendo construído, várias audiências já foram feitas, estão fazendo, porque nós precisamos enxergar isso. Já falei aqui que o vice-presidente do TRT, do desembargador Francisco, já tem essa preocupação, diz, ele até falou, ainda brincou comigo, você já conversou com o Gilmar Mendes sobre essa situação? Porque senão não vai ter mais nada aí para os trabalhadores, porque nós estávamos discutindo sobre a violência doméstica, tá? Do afastamento e tal. Então ele veio com esse assunto para você ver que até os TRT também está preocupado com essa situação. Só para deixar bem claro, ninguém é contra a pejotização em situações em que elas são realmente válidas. Por exemplo, uma manicure,
uma pessoa que faz bolo salgado em sua casa para vender, quem presta algum tipo de serviço, né? Agora, a pejotização dentro das empresas, de funcionários aí que trabalham no chão de fábrica, digamos assim, aí isso é inconstitucional, né? Isso está errado. Exatamente, por isso quando o Ministério do Trabalho diz que os autônomos, os profissionais autônomos atuam de forma legalmente, igual você falou, citou alguns aqui, mas tem as empresas aí que estão sendo beneficiadas no chão de fábrica, nas lideranças que ganham um pouco mais, para fazer e colocar como meio para não estar pagando os encargos. Bom, e aí falando em emprego, né, o Brasil sofreu a tarifa mais alta de 50% aplicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em julho deste ano. Foi muito debatido. Segundo o levantamento do Banco Inter, entre agosto e setembro, a indústria brasileira perdeu 15 mil empregos após esse tarifaço. E olha só, o estado de São Paulo agregou mais de 1/4 de todos os empregos industriais perdidos no período, sendo que os impactos ficaram concentrados nas regiões de maior exportação aos Estados Unidos. Um dos estados mais expostos ao tarifaço, São Paulo, é responsável por 33% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E olha só, cerca de 30% de todos os postos de emprego perdidos vieram da indústria da alimentação, mais especificamente do refino de açúcar, que é uma atividade muito presente aqui no estado de São Paulo. Marcelo, e aí pensando lá na frente já, né? O que isso, por exemplo, pode impactar nas negociações? Antes de responder a tua pergunta, Lívia, é bom a gente chamar a atenção aqui dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do estado de São Paulo. O governador Tarcísio e um deputado Eduardo, que é de São Paulo, ambos, parecendo que gostaram do tarifaço. E a resposta está tendo aqui a perca de mais de 15 mil empregos. Direto, nós estamos falando direto, fora dos indiretos. Está vendo das incompetências dos governos achar que brincar com a política. Nós estamos falando de um assunto sério, que é o desemprego dos trabalhadores, dos pais de família. Por isso que eu chamei a atenção sobre isso, porque essa matéria é muito importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras. E levando em consideração sua pergunta, Lívia, nós precisamos nos preparar para as negociações 2026, 2027. Porque parece que está longe, né? Mas já está aí. Nós já estamos em novembro, em março já começamos as assembleias de montagem de pauta, porque 1º de maio já é as negociações. E quando aqui afeta as usinas de açúcar, as usinas já choram por si só. Pegando argumento dessa situação aqui, vai tentar trazer isso para a mesa, mas nós, como presidente do sindicato negociador, no meu caso, como coordenador de negociação, nós vamos estar preparados para trazer todos os argumentos possíveis, que não é do jeito que eles pensam, o que eles trazem. Bom, e esses números são específicos aqui de usinas de açúcar, mas também tem outros setores que sofreram e ainda estão sofrendo, né, Marcelo, com esse tarifaço? Sim, Lívia, toda a cadeia da alimentação sofreram também um tarifaço aí, que estão passando por situações delicadas, abrindo outros mercados, mas quando você abre o mercado, o valor é diferente, a quantidade de venda é diferente, então por isso que cabe ainda, quando a gente anunciou aqui que são 15 mil desemprego, eu estou falando só no estado de São Paulo. Então nós estamos aqui preocupados sim, mas quem sabe aí num futuro próximo essas coisas começam a se reverter aí e as exportações voltam à normalidade e aí quem sabe nós vamos aumentar o que é a produção. A gente já está vendendo para os outros países e aumenta a produção para os Estados Unidos. Porque já tem uma conversa, né? Já começou uma conversa entre o presidente Lula, entre o Trump. Será que vai dar bons frutos isso? Lívia, todos os brasileiros de sã consciência estamos esperançosos, tá? Depois dessa conversa entre os dois presidentes, que nós acreditamos na redução das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos. No meu entendimento, uma tarifa abusiva e irresponsável. Porque nós estamos falando aqui de pai de família que perderam o emprego, Lívia. Nós não estamos falando, mesmo também responsável na parte também dos empresários.
Os empresários fizeram vários investimentos nas suas fábricas para reduzir custo, para ter uma energia renovável, fez várias situações. E de repente é surpreendido com uma tarifa dessa aí, pegou todo mundo aí despreparado para essa situação. Mas, além disso, as consequências, tanto econômica, mas estrutural também de todos nós brasileiros, tomamos um susto com isso. E muitos pais de família perderam o emprego. Mas nós acreditamos que em um futuro breve aí podemos voltar à normalidade aí dessas tarifas. Bom, e agora para encerrar o programa, gente, um assunto que o Marcelo pediu para a gente incluir aqui na pauta, porque tem muitos, né, trabalhadores com dúvida com relação a isso. Uso de celular no trabalho, direito do empregador ou abuso de poder. A utilização de aparelhos celulares durante o expediente tornou-se um dos temas mais debatidos nas reuniões laborais contemporâneas. Em uma sociedade cada vez mais conectada, na qual o acesso à informação e à comunicação integra a rotina cotidiana, o desafio imposto às empresas não é apenas o de preservar a produtividade, mas o de equilibrar o exercício do poder diretivo com a observância dos direitos fundamentais do trabalhador. O poder diretivo confere ao empregador a prerrogativa de organizar, fiscalizar e disciplinar a prestação de serviços. Entretanto, tal poder encontra limites nos direitos fundamentais consagrados pela Constituição, especialmente na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e no direito à intimidade e à vida privada. Nesse cenário, a questão central, portanto, não está em saber se o empregador pode restringir o uso do celular, mas em que medida essa restrição é legítima, razoável e proporcional. A jurisprudência trabalhista ainda se mostra dividida. De um lado, há decisões que reconhecem a legitimidade de restrições quando estas se justificam por razões de segurança, confidencialidade de informações ou pela natureza das atividades desempenhadas. Essa linha de entendimento sustenta que a limitação, quando previamente comunicada e aplicada de forma isonômica, insere-se no poder de gestão empresarial. Do outro lado, há julgados que consideram abusiva a proibição total e indiscriminada, entendendo que tal medida viola direitos fundamentais. Foi o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, ao afirmar que a vedação absoluta ao uso de celulares, sem uma justificativa plausível, representa medida desproporcional e contrária ao valor social do trabalho. A Corte ressaltou que o empregador poderia recorrer a alternativas menos gravosas, como advertências ou suspensão, sem eliminar por completo o direito de comunicação do empregado. Lívia, esse assunto aí gera bastante confusão na cabeça do trabalhador, da trabalhadora, porque tem empresa que deixa, porque até usa o celular do trabalhador como uma ferramenta de trabalho, tá? Mas também tem outras restrições. Mas para que essas restrições sejam válidas e para não resistir nenhum questionamento, é essencial que conste em forma expressa em regulamento interno ou política corporativa da empresa, amplamente divulgada aos empregados, com previsão de sanções proporcionais e aplicação de isonomia. A doação desse critério desiguais, especialmente entre cargos de confiança e demais empregados. Para que o quê? Para essas alterações que seja, o trabalhador não se sinta discriminado. Então, porque o chefe usa, eu não uso. Então, tem várias situações que precisa ser bem informado, trazer essa informação ao trabalhador e falo mais ainda, na contratação do trabalhador, Lívia, ele tem que dizer, informar, ó, é permitido ou não é permitido, você pode usar no horário de intervalo, no horário do seu almoço, então deixar isso bem claro para o trabalhador e a trabalhadora ser penalizada sem saber da situação. Não pode abusar também, né? Exatamente, isso pode ser um abuso de poder. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, sua audiência. Depois que tiver o programa lá no YouTube, compartilha com seus amigos aí para a gente distribuir informação para todo mundo. Muito obrigada, ótima semana, ótima noite e até a próxima segunda. Uma boa noite, uma ótima semana. Que nós podemos ter um bom resultado, que essa semana que inicia